Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do NS Futebol. Seguinte pessoal, hoje a gente vai falar sobre Barcelona basicamente, tá? A gente vai falar sobre o espanhol, mas obviamente o tema do vídeo é a equipe do Barcelona. Então a gente vai falar muito sobre essa equipe do Barcelona, esse processo com Xavi e é claro também as perspectivas futuras para essa equipe, tá? Para isso vamos olhar o atual cenário, né? O atual cenário do Barcelona. O Barcelona tem 82 pontos, né, contra 69 do Atlético de Madrid e 68 do Real Madrid, que caiu para a terceira colocação na última rodada depois da derrota, tá? Depois da derrota para a Real Sociedad, né, que está em quarto colocado ali. Temos ainda 15 pontos em disputa. Então, matematicamente, com 15 pontos, o Atlético de Madrid poderia chegar a 84 pontos contra os atuais 82 do Barcelona. Sobre o que isso passa? O Barcelona perder 5 jogos na sequência e o Atlético de Madrid ganhar 5 jogos na sequência. Qualquer tropeço, ou seja, um empate do Atlético de Madrid, por exemplo, empataria em pontos, né? Um empate do Atlético de Madrid e 4 vitórias, empataria em pontos, mas iria para o saldo, iria para a disputa direta e o Barcelona acaba tendo vantagem tanto sobre o Atlético de Madrid quanto o Real Madrid. Real Madrid basicamente fora aí da disputa, poderia chegar a 83 e aí não precisa, assim, qualquer empate do Real Madrid já colocaria ele fora da situação da disputa de título, tá? Isso matematicamente. Se o Barcelona vencer o Espanhol, o Barcelona já vai a 85, então matematicamente já é campeão. Isso pode acontecer, né, olhando aqui a tabela, tanto no jogo de Elche e Atlético de Madrid, o Atlético de Madrid perder, por exemplo, o Atlético de Madrid poderia só somar 12 pontos, aí com 12 iria 81, o Barcelona já seria campeão. Então, Atlético de Madrid perdendo, Barcelona independe o resultado. Atlético de Madrid empatando, a gente teria 13 pontos, então empataria, e aí obviamente o empate do Barcelona, resultados iguais, ou vitória, isso ficaria favorável ao Barcelona. Se não, qualquer vitória do Barcelona independe do resultado do Atlético de Madrid, Barcelona campeão. Então a gente está olhando para um cenário de uma equipe que pode se sagrar campeã nesse próximo final de semana, nesse domingo, né? Tanto o Atlético de Madrid quanto Barcelona jogam no domingo, então ele pode se sagrar campeão ali. E a gente pode olhar a perspectiva desse jogo, né, como um cenário mediano, né? A gente começou um pouco mais geralzão na ideia, agora a gente vai centralizando um pouco no confronto contra o Espanhol. E como não deve ser surpresa para ninguém, o confronto contra o Espanhol, a vantagem é do Barcelona. O Espanhol tem um overall 47, Barcelona 61, a tendência é de uma vitória nesse cenário mais geral de 1 a 2 gols de diferença para o Barcelona, onde o Barcelona fica mais com a posse da bola, também não é surpresa, mas converte menos passe para chute. O Espanhol faz isso melhor do que o Barcelona. O Barcelona não consegue converter a ponto de ter menos chutes, mas quando vai na direção do gol, o Barcelona converte mais para o gol do que o próprio Espanhol. Na fase de defesa, o Barcelona é bem melhor do que o Espanhol, recupera mais rápido, bloqueia melhor as ações do adversário e também defende melhor o seu gol. Ou seja, em todos esses cenários que a gente está vendo, o Barcelona leva vantagem na posse da bola, não pelo volume de chutes criados, mas pelo aproveitamento deles, e na defesa pela recuperação e também proteção do gol. Então, nos dois cenários aí, ofensivo e defensivo, o Barcelona leva vantagem. Se a gente fizer aquela separação que a gente geralmente faz por qualificação, o Espanhol está no quarto pote, né, nos últimos 5 ali, e o Barcelona está no primeiro. A gente ainda aumentaria essa distância, aumentaria a distância para quase 3 a 4 gols de diferença para o Barcelona. Um Espanhol com overall 41, um Barcelona com overall 72 jogando fora de casa. Então a gente teria um Barcelona ainda com mais posse, ainda com dificuldade de conversão, mas já melhor, tá, contra essas equipes. Ainda com dificuldade de finalizar, mas já num cenário mais propício, porque ele converte mais gols ainda, tá? Na defesa o Barcelona deixa de recuperar mais, mas acaba tendo mais rápido essa bola e também bloqueia melhor a ponto de não depender só do Ter Stegen como goleiro intervindo. Então, todos esses cenários que a gente conversou até agora, é uma vantagem muito grande do Barcelona, que sofre muito pouco com o adversário e que faz o adversário sofrer muito com o seu ataque, jogando fora de casa contra equipes que estão na parte de baixo da tabela.
Se a gente for levar só o mando de campo, o jogo fica um pouco mais equilibrado, mas ainda é favorável à equipe do Barcelona. E para a gente finalizar esse vídeo, o Barcelona vem tendo rumores de contratações que são bem interessantes, né? Além do rumor principal, que é o Lionel Messi, a gente ainda tem um rumor do Gundogan, que está em final de contrato com o Manchester City, também seria uma possibilidade. Tem a possibilidade do Íñigo Martínez, que é do Bilbao. Também se fala em alguns nomes da Real Sociedad, né? Então, assim, alguns nomes ali de jovens jogadores da Real Sociedad como possível contratação. A Real Sociedad que faz uma grande campanha, e aí esses já com um valor financeiro, né? E se fala muito ainda na possibilidade de outros jogadores que têm um contrato encerrado agora nesse momento, né? Então, assim, começam a ter especulações de contratos encerrados para justamente ter essa renovação para as equipes ali de ponta da Europa, e esse conjunto de pessoas que têm um contrato zerado viriam para o Barcelona, assim como foi feito na última temporada com o Kessié, com o Christensen, com o Eric Garcia, acho que já teve um valor pago, mas assim, muito abaixo do mercado. Esse cenário é favorável a contratações. O que a gente precisa entender para a próxima temporada e entender como o Barcelona vai fazer é justamente que esse processo que o Xavi vem colocando é de voltar a uma identidade do Barcelona muito mais próxima do Guardiola e muito mais próxima dos tempos de sucesso do Barcelona. O grande detalhe já não tem mais o mesmo poder financeiro que sustentou o Barcelona do Guardiola durante algum tempo. Há de se lembrar da contratação do Ibrahimovic, há de se lembrar do gasto com o David Villa, há de se lembrar do gasto com outros jogadores, o próprio Dani Alves. São jogadores que chegaram ao Barcelona no período Guardiola e que ficaram nesse Barcelona e foram contratados. O Fábregas foi contratado do Arsenal. Então houve uma série de contratações, Alexis Sanchez e uma série de outras. Ainda nesse ponto e nesse aspecto de sucesso, essas contratações parecem ser boas. O detalhe é encaixar com as peças que vão ficar. E talvez esse seja o grande ponto. Mais do que necessariamente trazer jogadores, é como vai equilibrar o caixa saindo jogadores. E pela regra da La Liga, quando você vende, por exemplo, o Rafinha, você não abate essa regra 1 para 1. Assim, você não vende por 80 e entra 80 no caixa para você gastar com outro jogador. Basicamente você paga o valor anterior, que era de 60, e te sobra 20 para você gastar. Você não pode gastar mais 80, você tem que sobrar 20. Então, assim, não adianta vender quem contratou. Ou vende quem veio de graça, porque aí você consegue de fato recuperar o dinheiro inteiro, ou você vende gente da base. E aí o Eric Garcia, o próprio Ansu Fati vão sofrer provavelmente vendas nesse sentido, justamente por serem ou baratos e conseguir recuperar o dinheiro, né? Conseguir vender mais caro do que comprou e aí valer um pouco a pena, justamente por ter comprado barato, ou jogadores da base que aí vão sair provavelmente com opção de compra, de retorno ou algo do tipo, mas para fazer caixa para a chegada desses jogadores e também saída de outros jogadores, para você ter uma folha salarial mais baixa. Então, Busquets, Alba, outros jogadores vão ser avaliados muito provavelmente nesse sentido de saída. Então é um Barcelona que tem muito a comemorar pela volta aos títulos, pela volta às competições europeias com frequência, né? E principalmente um Barcelona que ainda tem muito a construir, muito trabalho a ser feito para o futuro dessa equipe. O futuro dessa equipe ainda é incerto, né? Mas a gente vê um Real Madrid se estruturando, a gente vê um Manchester City se estruturando, um Bayern de Munique que apesar da temporada tem uma grande equipe, a gente vê equipes da Itália se estruturando muito bem, e o Barcelona vai precisar organizar muito bem a casa se ele quiser voltar a competir em alto nível contra essas equipes num nível europeu. Voltou a competir no nível espanhol, agora falta competir no nível europeu, que é o local do Barcelona. Beleza? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Gostou? Curta, comente, compartilhe esse vídeo com o máximo possível de gente e, é claro, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho e pela audiência com o projeto e valeu!